O mercado de agentes de inteligência artificial é um dos melhores mercados do momento. A gente está falando de um mercado aí já computado, próximo a quase R$ 1 bilhão só aqui no Brasil. E a grande questão é que é um mercado que ele está assistido mais para empresas grandes. Então, se você pega empresas como a Claro, a Vivo, a Oi, é comum que essas empresas já tenham agentes de inteligência artificial hoje, mas quando a gente fala de empresas locais, essas empresas, por outro lado, elas estão desassistidas, ou seja, não tem ninguém olhando para elas, atendendo essas empresas. E um dado muito interessante é que são 22 milhões de empresas no Brasil, mais de 95% delas, segundo pesquisas, utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação com os seus clientes. Então é aí que mora a oportunidade de você implementar um agente de inteligência artificial que vai resolver um problema de atendimento no WhatsApp dessas empresas. Consequentemente, se elas têm um atendimento melhor, elas faturam mais e ganham mais dinheiro, e isso é o que gera valor. Então vamos entrar a fundo aqui sobre esse mercado e vamos falar sobre o mercado de agentes de inteligência artificial e quais são os 3 tipos de agentes que você pode vender aí por cerca de R$2.000 cada. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, então bora para o conteúdo. Seguinte, empresas então como a Blip, né, a gente tem aí registros da Blip, que é uma grande empresa de agentes, que fatura 800 milhões por ano, já chegou a faturar 800 milhões de reais por ano. E aí ela vai vender para grandes empresas. E a gente tem registros aí também de que são projetos acima de R$100 mil, muitas das vezes. Então, a gente está falando de grandes projetos. E a gente fala de que a maioria das empresas, elas são pequenas empresas. A grande maioria das 22 milhões de empresas que existem no Brasil não são grandes empresas, são pequenas empresas. Então, esse é o grande problema que você tem. Qual que é? Essas empresas pequenas, as empresas locais, elas vão ter uma demora para responder no WhatsApp. Elas vão ter uma resposta com uma demora maior no WhatsApp. Quem responde, às vezes, não tem um treinamento de vendas, não é uma pessoa que está especializada especificamente em conseguir vender. Não é uma pessoa que sabe vender com qualidade. E isso gera um grande problema no atendimento, né? Porque se muita gente chega no WhatsApp e não tem um atendimento especializado, com técnicas de venda sendo utilizadas, essas pessoas elas acabam saindo do WhatsApp. Então, toda empresa... A maioria das empresas, quando tem um atendimento ruim, né, como é o caso aqui que a gente está falando, elas perdem oportunidades todos os dias sem elas nem sequer perceberem. E a grande questão é o quê? Que ninguém oferece uma solução acessível para essas empresas. Porque o problema é muito maior do que a oferta que existe no mercado de agentes de IA e de bons agentes de IA, principalmente. Então aqui eu tenho um exemplo muito claro, né, que aconteceu comigo. Eu fui recentemente agendar uma revisão para o meu carro. E aí eu cheguei no WhatsApp da empresa, da oficina, que eu fui agendar essa revisão. E aí eu mandei essa mensagem aqui, né? E o que aconteceu? O objetivo aqui não é nem expor a empresa, mas você vai conseguir ler aqui na minha tela. A mensagem já chega me chamando pelo meu nome, né? Senhor Bruno Gabarra, provavelmente porque eles têm o cadastro. E isso aqui, gente, isso aqui não é... Olha, desfocou aqui, mas isso aqui não é um agente de IA, isso aqui é um chatbot. E aí ele já chega me chamando pelo nome e sobrenome e pergunta o meu nome e sobrenome. Aí eu tenho que repetir. E aí eu vou lá, ele vai lá e pergunta qual a marca do seu veículo. Só que eu lendo rápido ali, eu respondi a marca e o modelo. Então, ou seja, eu já falei o modelo, só que ele vai lá e pergunta o modelo e eu tenho que repetir novamente que é uma C180 o modelo, né? Uma Mercedes C180. Ou seja, ele já sabe meu nome, ele pergunta o meu nome. Eu já falei o modelo, ele pergunta de novo o meu modelo. Isso aqui, gente, não confunda isso daqui com agente de IA. Isso aqui é um exemplo de um chatbot bem meia boca, que é o que 90% das pessoas que têm algum tipo de automatização do WhatsApp têm. Agente de IA é um tipo de atendimento humanizado. Vai parecer que está conversando com uma pessoa, com um humano. Só que, por um lado, é uma inteligência artificial. Tá? Então, esse é o grande problema. As empresas não têm acesso hoje a esse tipo de agente, que não é como esse exemplo que eu te mostrei. Então, qual que é a oportunidade? Você tem uma demanda gigante, você tem empresas locais que estão dispostas a pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês com prazer, porque o retorno é imediato. Você não precisa saber programar e você pode usar ferramentas como o N8N para você poder criar esses agentes de IA. Então, você vai olhar assim, aonde que tem cliente potencial, Bruno? Que lugar que tem? Cara, todo lugar. Clínica, imobiliária, faculdade, escritório, qualquer coisa que usa o WhatsApp. E como eu falei, existem pesquisas dizendo que 95% das empresas usam o WhatsApp como principal canal de comunicação com os clientes. Né? E aí a gente tem 3 tipos de agentes que você pode vender. Eu vou explicar cada um deles. O primeiro é o agente de atendimento e suporte, o segundo é o agente de qualificação de leads e o terceiro é o agente de agendamento, que na minha opinião é o mais lucrativo. Então como é que vai funcionar isso? Primeiro agente aqui, o de atendimento e suporte. O que ele vai fazer? Vai responder dúvidas frequentes no WhatsApp 24 horas por dia, vai substituir o trabalho manual e repetitivo de uma pessoa de suporte. Tá? Isso é ultra importante.
Ele funciona sem cansaço, sem erro, sem férias. E qual é o objetivo do suporte? Né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo de uma faculdade de pós-graduação que tem vários alunos cadastrados. Eles mandam mensagem o dia inteiro sobre material, prova, certificado, horários. E aí a secretária, né, a recepcionista, às vezes, daquela faculdade, ela está com um monte de coisa para poder fazer. Então, a gente ele pode responder na hora, direcionar para o material certo e resolver o problema. A secretária ela vai ficar livre para tarefas, inclusive, mais importantes que ela possa fazer, ou até casos mais complexos que o agente de IA ele não vai conseguir ajudar, porque vai precisar acionar outra pessoa, por exemplo, e aí teria que acionar um humano de fato. Mas grande parte desse suporte pode ser feito. Então, imagina o tanto de aluno insatisfeito numa faculdade de pós-graduação que poderia passar a deixar de ser insatisfeito pelo simples fato de ter tido um atendimento melhor e mais rápido, né? Um atendimento que ele é imediato em qualquer hora do dia. E aí a gente vai para o próximo agente aqui, que é o agente de qualificação de leads. O que é o agente de qualificação de leads? Ele é um agente que, basicamente, ele vai conversar com quem chega no WhatsApp e vai fazer as perguntas certas. Esse é o único objetivo. O que é qualificar? Primeiro, o que é um lead, né? O que é um lead, Bruno? Gente, um lead é um contato que chega no WhatsApp. Então, se chega um contato no WhatsApp, esse contato ele ainda não é um cliente pagante, certo? E o objetivo aqui é a gente fazer o quê? Com que aquele contato que chegou no WhatsApp, ele vira uma pessoa que está pagando para aquela empresa, que é um cliente de fato. Que é um cliente que deixou de ser só um contato interessado e passou, ou seja, só um cliente potencial e passou a ser um cliente pagante. Então, qualquer pessoa que chega no WhatsApp, se você tem um agente de qualificação, ele pode qualificar para ver como aquela empresa pode ajudar de fato. Classifica quem tem perfil de comprador e quem é só curioso. E aí, existem pesquisas que elas defendem que a maior parte dos leads, dos contatos que vão chegar no WhatsApp de qualquer empresa, independente do setor, a maior parte vão ser leads curiosos. E a menor parte vão ser leads que a gente chama de qualificados. E esses leads que realmente têm perfil de comprador, têm real interesse, não é só uma curiosidade, não é só uma pergunta de preço, é alguém que realmente quer pagar. E essa é a pessoa que, às vezes, um vendedor humano, uma pessoa de atendimento humano tem que lidar, que são os clientes qualificados, os leads que realmente importam. Né? E aí um exemplo muito prático aqui que você pode entender, que é um exemplo, inclusive, muito lucrativo, é o exemplo de imobiliária. Olha só, a maioria dos leads que chegam numa imobiliária, eles são pessoas curiosas. Tá? Por quê? Às vezes a imobiliária está rodando um anúncio, aí a pessoa vai ver um anúncio, seja vai receber um anúncio no Instagram, no Facebook, ou vai ver um anúncio no OLX, que seja, ela vai mandar uma mensagem meio que na curiosidade. Às vezes é uma pessoa que está sem renda para comprar aquele imóvel, às vezes ela não tem urgência de comprar um imóvel, ela está só cotando preço, tentando entender condições. E aí o corretor, às vezes, ele gasta horas no celular dele filtrando, porque o volume de leads de uma imobiliária, não sei se você sabe, mas geralmente é alto. O volume de pessoas que chegam no WhatsApp de imobiliárias é alto. Então o corretor, às vezes, ele vai gastar horas atendendo quem nunca vai comprar. E às vezes ele vai deixar de colocar essa energia, esse tempo, essas horas de trabalho dele nas pessoas que realmente estão interessadas, porque ele não conseguiu ter tempo de qualificar quem que é interessado de quem não é. E enquanto isso, esses leads qualificados, eles estão mandando mensagem e ninguém está respondendo a tempo, não está respondendo rápido. E às vezes esse cara já está vendo outro imóvel numa imobiliária concorrente porque lá ele foi atendido mais rápido. Né? Então, qual que é o exemplo prático aqui do agente em ação na imobiliária? Ele vai perguntar faixa de preço, vai perguntar sobre aprovação de crédito, região, prazo de mudança, se é uma coisa que ele quer rápido, se ele quer demorado. Se o lead é quente, que a gente chama, né? Que é aquele contato que realmente é qualificado, passa direto para o corretor gasta a energia dele, agenda a visita e tudo mais. Se o lead é frio, vai ficar no acompanhamento automático ali. É um lead que não tem, a gente chama de frio, é um lead que não tem real interesse, que é esse curioso. E aí qual que é o resultado? Em vez daquele corretor de imóveis ele passar um bom tempo do dia dele falando com um monte de gente e, consequentemente, se a maior parte é curiosa, ele vai passar a maior parte do tempo dele, gastar a maior parte do tempo dele com gente curiosa, ele para de gastar a maior parte do tempo dele com gente curiosa e passa a gastar a maior parte do tempo dele com gente que realmente tem interesse. Então, o resultado é esse, mais vendas com menos esforço. Né? E aí você pode pegar um exemplo muito prático, se um imóvel hoje ele pode ser vendido por R$1 milhão, por exemplo, que qualquer imóvel hoje, se você for olhar, você fala, Bruno, mas R$1 milhão não é todo imóvel. Cara, é muito fácil uma imobiliária estar vendendo um imóvel de R$1 milhão, qualquer imóvel hoje não é barato. Então, um imóvel de R$1 milhão. Muitas corretoras, muitas imobiliárias, melhor dizendo, elas vão ter uma comissão ali de 6%, por exemplo. Algumas vão ter um pouco menos, algumas vão ter um pouco mais, mas é uma média padrão de mercado aí que a gente pode pegar como base nesse exemplo aqui. 6% de R$1 milhão dá R$60 mil. Aí você fala comigo, cara, se o corretor ele tem mais tempo para dedicar às pessoas que estão interessadas, para ele poder trabalhar melhor aquela venda, quer dizer que ele pode fazer mais venda. Então quer dizer que se ele fizer uma venda a mais, por exemplo, isso pode às vezes significar 30, 60 mil reais no bolso dele por mês, a mais.
se ele faz uma venda a mais. Tá entendendo? Então, qual que é a grande mudança? Com menos esforço, ele faz muito mais resultado. É isso que o agente de IA consegue capacitar aqui. Tá entendendo? E aí vem o terceiro tipo de agente, que para mim é o mais valioso, que é o que mais você vai conseguir cobrar bem, é o que mais você vai conseguir ter resultado, que é o agente de agendamento. Ele não só atende e qualifica, ele fecha o agendamento, ele finaliza o agendamento, ele converte a conversa do WhatsApp em consulta agendada, ou visita agendada, ou reunião confirmada. Vai depender do setor, tem vários segmentos e nichos de negócio que vão precisar de agendamento, mas um bom exemplo é a gente falar sobre clínicas, tá? Então eu vou dar esse exemplo aqui, que é o quê? Você colocar dinheiro direto na agenda do empresário. Porque se você pegar uma clínica, por exemplo, uma clínica médica, inclusive eu sou sócio de uma empresa de soluções com inteligência artificial para clínicas médicas, uma empresa hoje que a gente já fatura mais de R$200 mil nesse segmento, tá? Eu tenho alguns sócios lá, alguns funcionários que trabalham comigo nessa operação, então é uma operação focada só em clínicas médicas. Esse é um bom exemplo para você. E é por isso que não é à toa que eu gosto de trabalhar com esse tipo de agente, né? O agente de agendamento. Imagina o seguinte, quanto mais a agenda tiver lotada de um médico, mais dinheiro ele ganha. Ponto. Se esse médico ele ganha por consulta agendada, por procedimento vendido, quanto mais agendamento tem, quanto mais a agenda dele está lotada, mais dinheiro ele está ganhando. Então, qual que é um exemplo bom aqui? A recepcionista daquela clínica, a secretária, ela vai cuidar do WhatsApp, do cafezinho, do financeiro, do material de limpeza da clínica, de atender o cliente que chegou presencialmente na clínica, de todas as burocracias. O WhatsApp é só mais uma tarefa, não é a principal, não é a única tarefa. E ela não tem treinamento de vendas. Ela não sabe especificamente como que ela vai vender. Ela não sabe especificamente o que ela tem que fazer para poder conseguir vender. Aí o paciente manda mensagem de noite, por exemplo, ninguém responde. O paciente, às vezes, ele tem uma resposta mais rápida em outra clínica, ele vai agendar lá mais rápido. Ele consegue agendar automático lá, ele vai agendar mais rápido. Então, vence quem tem um agente de IA. E a grande questão é que a maioria das clínicas não tem. Você vê muita clínica com chatbot igual esse que eu mostrei do exemplo da oficina, que eu fui agendar a revisão do meu carro. Você tem muito, assim. Porém, quando a gente fala de agente de agendamento de fato que parece um humano, poucas clínicas vão ter. Então isso é um baita diferencial, você consegue cobrar aqui de fato esses R$2 mil. Então o agente em ação aqui ele vai responder na hora, 24 horas por dia, vai explicar procedimentos, ele vai tirar dúvidas, vai mostrar horários disponíveis e ele vai agendar a consulta automaticamente, vai cair direto na agenda do médico via Google Calendário. Então isso facilita muito, né? Pode ser via Google Calendário ou pode ser outra ferramenta também. Isso facilita muito a vida desse médico que já vai chegando os agendamentos. Inclusive você pode configurar lá no N8N, se for o caso, dentro do N8N você pode configurar uma mensagem de lembrete do agendamento, de confirmação do agendamento para ver se o paciente realmente vai. E você vai confirmar um dia antes para reduzir faltas naquelas consultas, né? Então é um caso bem interessante. E aí, em resumo aqui, o valor de cada agente. Suporte vai melhorar a experiência do cliente, a qualificação vai economizar tempo do vendedor, consequentemente ele consegue colocar mais dinheiro no bolso, e o agendamento ele coloca dinheiro direto na agenda. Todos você pode cobrar aí em torno de R$2 mil, dependendo até mais por mês, você pode cobrar às vezes uma implementação até mais cara, se for um tipo de agente mais robusto, e todos você pode criar no N8N, então a ferramenta que você tem que dominar de fato é o N8N. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, então comenta aqui embaixo para mim qual desses 3 agentes que você vai focar em vender, comenta também se você já vendeu algum tipo de agente e se você está começando do zero, assiste outros vídeos aqui no meu canal, tem muitos vídeos te ensinando como que você pode começar, se inscreve já para você não perder o próximo vídeo. Bom, e se você está começando do zero, eu já vou deixar um vídeo aqui do lado e aqui embaixo na descrição para você poder montar o seu primeiro agente ainda hoje. É um vídeo que eu te ensino em 15 minutos como que você monta e coloca o seu primeiro agente de inteligência artificial no ar, mesmo que você esteja começando do zero. Então assiste aí e até o próximo vídeo.